Todo mundo conhece o começo de Gênesis, né? No princípio, mas aí surge a grande questão. O que a Bíblia quer dizer com dia no relato da criação? Será que foram dias literais, de 24 horas, ou eras geológicas imensas? Olha, a resposta para isso muda muita coisa na nossa leitura da Bíblia inteira. E é exatamente isso que a gente vai investigar. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada nas outras visões, aquelas que tentam encaixar Gênesis com a ideia de milhões de anos. Depois, a gente mergulha de cabeça na visão tradicional e vai direto para o texto hebraico para ver o que ele diz. E o mais interessante, vamos ver o que até especialistas que nem são cristãos falam sobre o que o autor de Gênesis quis dizer. E no final, a gente amarra tudo para entender por que essa discussão é tão, mas tão importante. Bom, antes da gente ir direto para a palavra, é legal entender de onde vêm as outras ideias, sabe? As interpretações que nasceram da tentativa de fazer a Bíblia e a ciência de longas eras andarem de mãos dadas. Existem três principais e a gente vai passar por elas agora. A primeira é bem conhecida, a teoria do dia-era. A ideia aqui é que cada dia da criação não foi um dia comum, mas sim uma era geológica, um período enorme de tempo. O argumento é que a palavra hebraica para dia, yom, às vezes pode significar um período mais longo. Então cada dia seria, na verdade, milhões de anos. Depois tem a teoria da lacuna. Essa aqui é diferente. Ela diz que os bilhões de anos aconteceram num buraco, um intervalo de tempo entre o versículo 1 e o 2 de Gênesis. A história seria assim. Deus criou tudo perfeito, aí aconteceu uma catástrofe, talvez uma rebelião de anjos, que deixou a terra sem forma e vazia. E só depois disso é que começaram os 6 dias da criação que a gente conhece, que seriam, na verdade, uma recriação. E por último, tem a visão da estrutura literária. Essa aqui diz que a gente não deveria nem ler Gênesis 1 como uma sequência de tempo. Seria mais uma estrutura poética, um arranjo literário. Os 3 primeiros dias, que são de formação, luz, céu, terra, seriam um paralelo dos 3 dias seguintes, de preenchimento, sol e lua, aves e peixes, animais e o homem. A ordem cronológica para essa visão não seria o foco. Ok, agora que a gente viu essas outras ideias, vamos mergulhar na visão tradicional, a visão histórica da igreja. Ela entende os dias de Gênesis de um jeito bem mais direto. E tudo começa com uma distinção super importante sobre como Deus age. O ponto-chave é esse aqui. Existe uma diferença gigante entre milagre e providência. Pensa assim. Na semana da criação, Deus estava agindo de forma milagrosa, sobrenatural, trazendo o universo à existência do nada. Era um modo de operação único. Depois que ele terminou, ele passou a sustentar a criação. E isso ele faz através da providência, usando as leis naturais que ele mesmo criou. São 2 formas de agir bem distintas. E o que isso implica? Que Deus criou um universo já maduro, pronto para funcionar. Pensa bem, Adão não foi criado como um bebê, ele já era um adulto. As árvores não eram sementes, já davam frutos. E a luz das estrelas distantes já chegava na terra. A criação não precisou de um longo processo para se desenvolver. Ela foi feita pronta, com uma aparência de idade, por assim dizer. Tudo bem, mas e o texto? O que a Bíblia mesma diz? Agora a gente vai para o hebraico, para a gramática, para ver como a própria linguagem de Gênesis deixa o significado de dia bem claro. Olha que interessante. A palavra hebraica para dia é yom. E existe uma regra gramatical muito forte no Antigo Testamento. Toda vez que yom aparece junto com um número, tipo dia 1º, dia 2º, dia 3º, sem exceção, ela sempre se refere a um dia normal, um dia literal de 24 horas. Isso não vale só para Gênesis 1, vale para o Antigo Testamento inteiro. Mas não é só isso. O texto ainda reforça a ideia. Para cada um dos 6 dias, ele usa uma fórmula bem específica. E houve tarde, e houve manhã. Essa frase se repete 6 vezes. É como se o autor estivesse desenhando para a gente, olha, um dia tem uma parte escura, a tarde, e uma parte clara, a manhã. É a definição de um ciclo de 24 horas. Não tinha como ser mais explícito, né? Agora, se ainda resta alguma dúvida, talvez o argumento mais forte venha de fora de Gênesis. Lá em Êxodo, nos 10 mandamentos, o próprio Deus dá a base para a nossa semana de trabalho. E qual é? A semana da criação. Ele estabelece um paralelo direto. Pensa comigo. O mandamento é: trabalhe 6 dias e descanse no 7º, porque eu, o Senhor, trabalhei 6 dias e descansei no 7º. A lógica aqui é de imitação. Se os dias de Deus fossem eras de milhões de anos,
Que sentido faria o nosso padrão de semana com dias literais? A comparação simplesmente não funcionaria. A força do mandamento depende dos dias serem do mesmo tipo. E o gênero do texto? É história ou é poesia? Bom, a gramática hebraica tem um jeito específico de contar histórias, de narrar uma sequência de eventos. É uma construção verbal que funciona tipo: e Deus disse, e assim foi, e Deus viu. Gênesis 1 está lotado dessa estrutura. É o DNA de uma narrativa histórica, não de um poema. Certo. A parte mais fascinante agora é que não precisa ser um criacionista de terra jovem para enxergar o que o texto está dizendo. A gente vai ver o que os próprios especialistas, que muitas vezes nem acreditam na Bíblia, dizem sobre isso. Olha só o que acontece. Vários grandes estudiosos de hebraico, professores de universidades renomadas que não defendem uma terra jovem, são unânimes em dizer uma coisa. A intenção do autor de Gênesis era, sem dúvida, descrever 6 dias literais de 24 horas. Eles podem até achar que o autor estava errado, que isso não aconteceu, mas eles admitem que é isso que o texto está afirmando. Isso só mostra a força da leitura direta do texto. Um exemplo famoso é o filósofo William Lane Craig. Ele não é um criacionista de terra jovem e busca outras interpretações, mas ele chegou a admitir que existe a possibilidade aterrorizante de que a interpretação literal esteja correta. A expressão dele mostra como a evidência interna do texto é poderosa. É preciso um esforço muito grande para tentar fugir dela. Ok. Então, por que a gente está falando sobre tudo isso? Porque essa discussão vai muito além de um debate sobre a idade da Terra. Ela toca no coração da nossa confiança na Bíblia. A questão é a seguinte: se a gente pode pegar o significado claro e óbvio de Gênesis e reinterpretar para dizer outra coisa, o que nos impede de fazer isso com qualquer outra parte da Bíblia? Nascimento virginal, ressurreição, abre um precedente perigoso para a forma como a gente lê as Escrituras. No fundo, o que está em jogo aqui é a autoridade da palavra de Deus. É sobre confiar que o que Gênesis diz é história de verdade, é confiável desde o primeiríssimo versículo. Se a fundação tem rachaduras, como o resto do edifício fica de pé? Bom, esse é um assunto profundo e para quem quiser mergulhar ainda mais, eu tenho 2 recomendações excelentes. Primeiro, o livro Como Está Escrito, do Kenneth Gentry. É uma obra sensacional que defende de forma muito robusta a autoridade da Bíblia e como a gente deve interpretá-la. E para continuar aprendendo sempre, eu recomendo demais o canal do professor e pastor Fabiano Ferreira no YouTube. O conteúdo dele é super claro, acessível e edifica muito a nossa fé, especialmente sobre Gênesis e doutrinas bíblicas. É isso, pessoal. Muito obrigado por acompanhar essa análise. Os links para o livro e o canal estão aqui na descrição, não deixe de conferir. E se esse material foi útil de alguma forma, curta e compartilhe. Ajuda muito a levar essa mensagem para mais gente. Até a próxima!